Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Angarten, sou artesã e a dica de hoje é essa fofura aqui, gente. É essa peça linda de viver, uma bolsinha super espaçosa, porém compacta. Vejam que ela cabe aqui na minha mão, mas o espaço interno que ela tem é maravilhoso. Dá para vocês levarem tudo e mais um pouquinho, tá? Maquiagem, carteira, celular, enfim, o que vocês precisarem dentro dessa bolsinha. Ela possui um bolso aqui, ó, na parte externa, com esse detalhe mais arredondado, e na parte interna também tem bolsinho para ajudar a gente a organizar tudo aqui dentro. Ela tem uma alça que a gente pode estar usando no ombro ou na transversal, porque nós vamos colocar um regulador. Aí a gente é só acertar a altura e usar do jeito que a gente quiser. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como dar uma ideia, né? Uma inspiração, uma sugestão de quilt diferenciado, que é esse daqui, tá bom? Para vocês usar e abusar da criatividade e inovar aí na peça de vocês. Tá curiosa? Quer aprender? Então vem comigo! Vamos iniciar o nosso passo a passo com o bolso da frente. A partir de hoje, pessoal, as medidas serão passadas durante o vídeo. Conforme eu for fazendo e montando as partes, eu vou falando os materiais e as medidas, tá bom? Na descrição do vídeo vai estar todas as partes que nós vamos precisar fazer para estar montando a nossa peça e fazendo a nossa aula. Mas vocês vai ter o espacinho branco na frente para que vocês possam ir anotando conforme vocês vão assistindo a aula, tá bom? É uma forma mais simples, fácil, para que vocês possam estar assistindo pelo menos uma vez o vídeo inteiro para estar montando a peça que vocês forem realizar. Dessa forma, não vai ficar dúvida nenhuma, eu garanto para vocês, tá bom? Então, ó, para iniciar, nós vamos precisar cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido interno, a medida de 19 por 19, tanto no tecido principal quanto no interno. Vou usar a manta R1 para o bolso, tá? Então, essa manta eu vou cortar um pouquinho maior da medida do meu tecido principal, para que eu possa estar fazendo o meu matelacê e só depois da costura do meu matelacê feita é que eu tiro o excesso da minha manta. Esse excesso de manta, gente, que passa um pouquinho, é 1 centímetro a mais, tá? Para cada lado. Não é muita coisa. Apenas posiciona o tecido em cima da manta e corta com uma folga. Feito o matelacê, eu refilo, né? Tiro o excesso da manta e deixo essa parte desta forma. Para fazer esse quilt, vejam aqui, ó, já vou aproveitar e mostrar de pertinho, ó, já posicionei a minha etiqueta. Quem faz para mim as minhas etiquetas e cursores é Etiquetas Kikabud. Para você que é minha seguidora, tem cupom de desconto, ó, para que você possa estar personalizando o seu trabalho também. Para fazer esse quilt aqui, a dica de ouro que eu dou para vocês, já que é um trabalho totalmente criativo, tá? Vocês podem criar o quilt que vocês quiserem. Nesse caso, gente, eu tive a ideia de fazer costuras achando as metades e fazendo apenas 3 costuras. Como que eu fiz? Eu primeiro desenho no papel a medida do meu trabalho, tá? Nesse caso, ó, 19 por 19. Acho a metade, faço um pontinho na metade e outro pontinho aqui na metade de cima. Com a ajuda da minha régua, eu posicionei aqui, ó, na metade que eu encontrei e vim até aqui, ó, na pontinha de cima. Como eu já fiz essa parte, eu vou mostrar no sentido contrário para que vocês possam entender como que eu encontrei esse efeito. Ó, vou posicionar aqui no cantinho de baixo, bem na metade, e vou posicionar no cantinho de cima também, tá? Vejam como que é fácil. Vocês podem criar
a forma que vocês quiserem, tá? Vim aqui, ó, já passei o meu primeiro traço, tá? Aqui. Só que, para que ele tenha esse efeito aqui, ó, entrelaçado bem na pontinha aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou medir meio centímetro aqui, bem onde tá a parte de baixo, e 1 centímetro na parte de cima, para que ele tenha esse efeito de tá abrindo, tá? Então, eu venho aqui, ó, meio centímetro e 1 centímetro em cima. Passo outra marcação. Vou fazer a mesma coisa pro lado de cá, ó, porque eu vou fazer uma costura pro lado interno e outra pro lado externo da minha peça. Vou fazer a mesma coisa, 1 centímetro aqui em cima e meio centímetro embaixo, para dar esse efeito que está abrindo. Olha só, é só isso, tá, gente? E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou posicionar aqui, ó, bem na parte de cima e na metade que eu achei aqui embaixo, meio centímetro embaixo e 1 em cima. E eu já vou mostrar para vocês, olha o efeito bacana que dá. Meio centímetro embaixo e 1 em cima. Como eu falei, vocês podem estar fazendo da forma que vocês quiserem. Fazer o desenho que vocês acharem mais bonito. Criar aqui em cima para ter a noção de como que vai ficar na peça. Eu achei esse desenho muito bonito, porque valoriza a estampa que eu tenho aqui, ó. Olha como que valorizou a minha estampa. Parece que ela tá destacando ainda mais o centro da minha peça. Agora, eu já vou fazer as marcações que eu preciso para estar arredondando essa parte aqui, que é o meu bolsinho da frente, tá? Vou virar pelo lado da manta, vou fazer uma marcação com a ajuda do lápis, medindo 4 centímetros do topo para dentro, tá? Aqui está a minha marcação, ó, 4 centímetros. E vou pegar, eu peguei essa tampa aqui, tá, gente? Para que vocês saibam, ela tem 16 centímetros de diâmetro. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, 16 centímetros de diâmetro. Vou dobrar aqui, ó, pique com pique. E vou trazer a minha tampa aqui, ó. E vou posicionar bem na linha da marcação de 4 centímetros que eu fiz, que é essa daqui. E vou deixar, ó, meio centímetro antes de chegar no fim do meu bolsinho. E vou passar uma marcação. Vou mostrar de pertinho para que vocês possam ver, ó. Tá vendo? Ficou faltando meio centímetro aqui, ó. E fiz a marcação. Vou continuar com a peça assim dobrada. Vou pegar um alfinete. Vou alfinetar aqui, ó, a parte de baixo para que não saia do lugar, tá, ó. Porque essa marcação eu faço apenas de um lado, para que eu possa ter o corte certinho e exato dos dois lados. Com a ajuda da tesoura, eu vou cortar essa parte aqui, tá? Tô deixando, gente, meio centímetro antes de chegar na marcação que eu fiz, tá? Vejam aqui, ó. Tá vendo, ó? Meio centímetro aqui. Agora, é só posicionar essa parte aqui, ó, que já foi cortada, em cima do forrinho. Direito com direito, dessa forma. E vou passar uma costura aqui, com arremate no início e no fim. Feito a costurinha aqui, eu vou cortar o excesso do forrinho que passou com a tesoura de picotar, tá? Porque assim, já dá aquele acabamento, gente, nessas curvas, pra gente poder desvirar, tá? Quem não tiver essa tesoura, não tem problema nenhum, tá? Corta com a tesoura reta normal e depois faz vários piques aqui para poder assentar essa costura, tá? Na hora de desvirar. Ó, veja, vai ficar assim, tá? Com a tesoura de picotar. Se você não tiver a tesoura de picotar, corta reto e faz vários piques, tá? Vou abrir agora aqui, ó, jogo esse forrinho para trás. Aqui, ó, assento bem esse forrinho aqui. Vou passar o ferro
para ficar bem bonito esse acabamento arredondado que a gente acabou de fazer agora, ó. Tá vendo? Vou passar o ferro certinho e depois eu venho com uma costurinha de pesponto aqui. Meu bolsinho já está finalizado, vejam como que ele ficou bonito. Aqui, ó, a costurinha de pesponto em toda a volta. Aproveitei e bati uma costura de segurança aqui, ó, para fechar a parte principal com a parte interna, tá? Ó, vejam que tá tudo preso. Vou reservar só um minutinho essa daqui para poder explicar agora essa outra parte. Para fazer o corpo da peça, gente, da nossa bolsa, nós vamos precisar cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido interno, a medida de 19 por 19, tanto aqui quanto aqui. A manta que eu vou usar para o corpo da peça e para o canal do zíper, o fole completo, é a manta R2, tá? Que é um pouquinho mais grossa. Ela tem colinha dos 2 lados da manta. O matelassé eu vou fazer exatamente igual ao que eu fiz aqui no bolsinho. Então, é só seguir as mesmas instruções que eu já passei no início do vídeo, tá? Vejam, o matelassé é o mesmo. Vou fazer tudo igualzinho, refilar e chegar nesse ponto aqui. Feito o meu bolsinho, eu só apenas vou posicionar aqui em cima, ó. Alinhando bem, tá? Sempre mantendo e prestando atenção, principalmente se tiver estampa, se tiver um segmento, para que ele fique exatamente igual, tá? Para que ele fique bem posicionado, que dê aquela sequência de imagem, tá? Ó, feito isso, eu vou colocar as presilhas aqui. Vou virar pelo lado da manta e vou passar uma costura aqui. Bolso fixado, a minha outra etiquetinha, a minha etiqueta bandeirinha também já posicionada. Se eu fosse manter exatamente o modelo que eu mostrei no início do vídeo, já está pronta a parte da frente, que ela pode ser exatamente como está aqui, ó, somente assim, ou a gente coloca um agradinho, um detalhe a mais. Nesse caso, gente, eu vou colocar essa abinha aqui de montana, tá? Então, para fazer esse detalhe com montana, esse montana é um material sintético, tá? Eu cortei a medida de 7,5 de comprimento por 2,5 de largura, tá? Apenas fiz um cortinho na diagonal aqui, ó, para dar esse acabamentinho na ponta. Passei uma costura de pesponto bem na lateral. Essa linha aqui é a linha de poliamida 60. Quem não tiver, não tem problema, pode ser a linha de poliéster mesmo. E passar aqui em toda a volta para dar esse charminho aqui, tá? E aí, eu vou posicionar aqui, ó, bem no pique da metade da minha peça. Verifico se a hora que eu fechar tá batendo no lugar que eu quero. Vou vir aqui na máquina e vou passar uma costurinha de segurança para fixar minha montana na minha peça. Já vou aproveitar e posicionar o meu botão imantado com rebite nesta parte. Ficou assim, ó, gente, tá vendo, ó? A minha lapelinha com montana, botãozinho imantado com rebite. Poderia ser um botão também de pressão, aquele botão Ritas, tá? Não tem problema nenhum. Cada um usa o que tem disponível aí no ateliê, tá? Isso aqui é uma sugestão, uma inspiração para que vocês possam estar fazendo ainda mais um detalhe para deixar a peça de vocês ainda mais diferenciada. Caso vocês não tenham montana e desejem fazer essa lapelinha, vocês podem estar usando o tecido interno que vocês escolherem, tá? Desde que converse com o que tá aqui. Esse tecido é estampado, mas vejam que o tecido interno dele casou perfeitamente aqui, né? Então, poderia ser também, ó, uma lapelinha desse tecido aqui interno que eu tô usando, que ficaria lindo de viver nessa peça. Ou manter sem nada aqui, somente o bolsinho, que daí fica igualzinho a bolsa do início do vídeo que eu mostrei para vocês. Agora, pessoal, quero mostrar para vocês uma coisa antes de posicionar já o nosso forro. Na parte interna da manta, do corpo da peça, o que eu fiz? Eu fiz uma marcação em toda a volta de meio centímetro, tá?
Então, eu medi meio centímetro para dentro e fiz a marcação. Para arredondar o cantinho, gente, neste caso dessa bolsinha, eu tô usando como referência o cone de linha, que a circunferência dele é menor do que a da minha latinha. Então, fiz a marcação aqui, ó, tá? Em toda a volta de meio centímetro, que é a marcação, minha margem de costura. Vou posicionar aqui, ó, o meu cone aqui bem em cima da marcação que eu fiz, tá? Venho aqui, ó, posiciono e faço a marca do meu arredondado. Feito essa marcação, eu vou passar uma costurinha aqui bem em cima e só depois que eu vou tirar o excesso da manta que passou. Cortei o excesso, mantendo a minha margem de meio centímetro, tá? Então, ó, vejam que os 4 cantinhos estão arredondados. Agora, eu vou pegar a parte interna e vou posicionar o corpo da peça aqui em cima. Vou deixar tudo alinhadinho e vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Vou fazer o bolso interno agora, tá, gente? Vou usar a tela vôlei, vou cortar na medida de 14 centímetros de altura por 19 de comprimento. Vou pegar um pedaço do tecido principal também, tá? Para fazer o acabamento desse bolsinho, medindo 11 centímetros por 19. Vou dobrar ao meio, vincar com ferro e posicionar aqui na minha tela vôlei. Vou passar uma costura, vou virar e vou rebater. Vai ficar dessa forma. Olha só que bonito que fica esse acabamento, né? Agora eu vou pegar a parte interna, o meu forrinho, e vou posicionar aqui em cima. Como ele tá cortado na medida certinha, gente, é só posicionar aqui em cima, ó, e fazer uma costurinha de segurança. Vou pegar a parte principal de trás, que já está pronta, feito uma telacê, já com os cantinhos arredondados. Fiz exatamente a mesma coisa que eu mostrei com a parte da frente. Já vou pegar o meu bolsinho e vou posicionar aqui em cima, ó, dessa forma. Vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Deixo tudo alinhadinho e passo uma costura de segurança em toda a volta. Só depois eu tiro o excesso do forrinho. Agora já vamos montar o nosso fole. Vamos iniciar pelo canal do zíper. Para fazer o canal do zíper, pessoal, eu vou precisar cortar no tecido principal. Eu vou até colocar aqui, ó, juntinho. A estampa, o tecido tava unido, tá? Então, eu vou cortar a medida de 7 de largura por 27 de comprimento. Vou posicionar esse tecido em cima da manta R2, vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, somente depois eu vou refilar a manta e vou dividir ao meio. Então, eu vou ter duas partes medindo 3,5 por 27, que é o meu canal do zíper. Pro forrinho do meu canal do zíper, eu vou precisar de 2 partes, né, do tecido interno, medindo 4 centímetros por 27. Vou precisar de 30 centímetros de zíper e mais um cursor. Vamos montar agora e daqui a pouco eu passo as medidas da parte de baixo do fole, tá? Então, para iniciar a montagem desse canal do zíper, eu vou pegar o meu zíper, vou posicionar direito com direito e vou passar uma costurinha de segurança. Feito a costurinha de segurança, agora eu vou posicionar em cima do meu forrinho. Vou colocar bem alinhado aqui, ó. Vou colocar uma presilhinha só para ter certeza que não vai sair do lugar. E vou passar uma costura aqui, encostando o pé calcador da minha máquina bem aqui, ó, no dentinho do zíper, tá? Vou fazer um arremate no início e outro no fim. Vou jogar esse forrinho para trás, vinco com a unha mesmo, assim, ó. Jogo ele aqui e alfineto.
Vou vir com uma costurinha de pesponto. Para quem não sabe, tá assistindo o vídeo pela primeira vez e não sabe o que é uma costurinha de pesponto, gente, é só aumentar o comprimento do ponto para o número 4. Eu uso o número 4 na minha máquina industrial. Se você for fazer com a máquina doméstica, vale a pena você testar antes num pedacinho de tecido, tá? Para ver qual o comprimento ideal para estar fazendo esse ponto, esse pesponto. É interessante, gente, que a costura, vocês consigam ver o ponto certinho, assim, ó. E isso é teste. Cada máquina pode ser que tenha um jeito diferente, e aí vocês tenham que aumentar um pouquinho mais, talvez colocar no 4,5, para dar esse efeito bonito, tá? Então, eu vou vir com a costurinha de pesponto agora aqui, e vou aproveitar, gente, vou chegar bem no cantinho aqui, vou descer com a costurinha de segurança, sem alterar o comprimento do ponto, tá? Vou descer aqui e vou bater até chegar lá, para prender a parte principal com o forrinho. Vou fazer exatamente a mesma coisa com o outro lado, tá? Vou pegar aqui a parte principal, vou posicionar direito com direito do meu zíper, deixando bem alinhado para que esse canal do zíper fique bem bonitinho, tá? Ó, deixo ele bem certinho, deixando as duas partes iguais. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou passar uma costurinha de segurança aqui, aí depois eu vou posicionar em cima do meu forrinho, faço outra costura com arremate no início e no fim, viro e faço a costura de pesponto e a de segurança em toda a volta. E o meu canal do zíper já está pronto. Então, vejam, eu apenas posicionei agora o cursor, tá? Já posicionei aqui. O cursor também é das etiquetas Kikabud, com a minha logo, né? Com a minha inicial. E um detalhe, tá? Que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção para quando vocês forem fazer aí no ateliê de vocês. Para quem é iniciante, presta atenção no posicionamento das estampas, se o tecido tiver um posicionamento, tá? Mesmo eu cortando o tecido ao meio, né, dividindo ao meio para tá colocando o meu zíper, quando eu fizer a costura com o meu zíper no meio, as estampas precisam coincidir, tá, gente? Para que fique um trabalho bem harmonioso, bem bonito. Então, vejam, a minha estampa tá coincidindo com a do outro lado. E dessa forma fica aquele trabalho perfeito e limpo. Olha o canal do zíper, a parte interna. Como que fica maravilhoso. Vocês terem um trabalho de qualidade. O que agrega ainda mais valor no trabalho de vocês, tá? Agora, eu vou precisar cortar dois pedacinhos de alça, gente. Essa alça aqui tá medindo 3 centímetros de largura. E eu vou cortar 6 centímetros para poder fazer o suporte da minha alça. Vou usar também 2 quadros, tá? Então, eu só coloco aqui no meio, dobro e vou posicionar aqui. Vou fazer uma costura reforçada, tanto deste lado quanto do outro. A parte de baixo do meu fole, ela mede 7 centímetros de largura por 43,5 de comprimento. Eu vou cortar essa medida uma vez no tecido principal e uma vez no tecido interno. Tô usando a manta R2, tá? Como eu sempre falei para vocês desde o início, eu posiciono o corte do meu tecido principal em cima de um pedaço de manta um pouco maior, faço uma costura de segurança em toda a volta somente depois que eu refilo o excesso da manta. Nesse caso aqui, gente, eu fiz uma costura, um quilt de ondinha, um quilt livre de ondinha. Dá para perceber aqui, ó, pela parte da manta, ó. Então, eu faço só uma costurinha assim, para não deixar esse tecido solto, tá? Para que ele tenha uma estruturinha um pouco maior com a costura do quilt. Vou pegar agora o meu canal do zíper e o forrinho da parte de baixo do meu fole e vou posicionar aqui, ó.
Eu vou deixar bem alinhadinho e vou pegar a parte de baixo e vou colocar aqui em cima, ó. Vou passar uma costura aqui com arremate no início e no fim. Vou fazer exatamente a mesma coisa desse outro lado. Depois de ter costurado aquela ponta, vou vir pro lado de cá, vou puxar essa parte aqui e vou fazer exatamente a mesma. Feito a união aqui, aí depois é só passar uma costurinha de segurança dos dois lados da parte de baixo do nosso fole, tá? Para unir a parte principal com o forrinho, para ficar preso, ó. Facilita a gente dar a sequência no nosso passo a passo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, olha como a costura embutida valoriza o nosso trabalho. Que trabalho limpo que fica, né? Olha só, a sequência aqui com costura embutida e principalmente não é porque a parte interna que precisa ser mal feita. Olha só que coisa mais rica. Feito isso, pessoal, aí é só achar as metades. Posiciona aqui, ó, costura com costura, puxa e faz um pique na parte de cima do canal do zíper, tanto desse lado quanto do outro. A mesma coisa desse lado, na parte de baixo. Puxa, faz um pique aqui e outro aqui para encontrar as metades. Agora, nós já vamos posicionar o acabamento no nosso fole. Vamos pegar uma tira de 4 centímetros de largura do tecido interno, tá? Pode cortar na largura do tecido, vai 1,5 m, né? Vai sobrar, não tem problema. Ó, faz uma dobrinha aqui no início, vinca, tá? Deixa bem vincadinho e posiciona bem na metade do pique, aqui, ó. Vai posicionar as presilhinhas em toda a volta, até chegar aqui novamente. A costura que vai ser feita aqui para posicionar esse acabamento é uma costura de segurança, bate ela bem na pontinha, tá? Deixando uns 4 dedos do início, começa a costura aqui, tá? Começa aqui, dá a volta e para 4 dedos antes. Percebam aqui, ó, eu parei antes a minha costura e comecei ela depois. Aqui também tá sem costurar. Vou vir aqui, onde eu vinquei o meu acabamento, ó, vou passar essa parte aqui por cima e vou pegar aqui, ó, certinho onde tá. Vou vir aqui, vou alinhar direitinho aqui e vou passar uma costura. Feita a costura, tiro o excesso do acabamento que passou, volto aqui, ó, posiciono bem em cima da marcação que eu fiz, ó, abro essa costurinha aqui e ela tá alinhada com o pique da metade da parte de baixo do meu fole. Aí agora é só fechar essa aberturinha que ficou aqui, ó, tá vendo? E o meu acabamento já vai estar posicionado. Vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Agora, nós já vamos posicionar o nosso fole no corpo da peça. Pessoal, como eu fiz um quilt que já me dá o posicionamento exato da metade da minha peça, eu nem preciso fazer o pique, tá? Caso vocês não façam esse detalhe de quilt, de matelacê, aí vocês precisam, ó, vir aqui, posicionar pontinha com pontinha e fazer um pique na metade, para achar tanto a metade de baixo quanto a de cima, tá? Como eu já tenho as metades do meu fole, eu só verifico o posicionamento de onde tá fechando o meu zíper. Eu sempre fecho ele pro lado esquerdo. Então, eu vou vir aqui agora, ó, e vou posicionar pique com pique na parte de cima e pique com pique na parte de baixo, tá? Aqui, ó, as minhas metades exatas. E vou começar a distribuir. Esse é o momento que eu adoro, que eu sempre falo para vocês. Não falta e não sobra. Eu sempre posiciono primeiro a parte reta, tanto de cima quanto a de baixo. Vejam, ó. Eu deixo bem certinho assim. E agora, eu assento a lateral. Respeitando aqui o meu contorno, a minha circunferência, ó, vou colocando as minhas presilhinhas. Deixo tudo bem esticadinho para que não fique nenhuma preguinha na hora que eu vá
costurar, tá? E olha isso daqui. Se não transborda o coração de uma artesã quando posiciona o fole e ele não sobra e não falta. Fica exato, exato, exato. Vou terminar de posicionar esse lado aqui. E aí depois, gente, é só passar uma costura com um pé de máquina, tá? A margem de costura minha da máquina industrial é 0,5 centímetro, tá? Quem for fazer na máquina doméstica, ou empurra a agulha toda pro lado direito, que vai ficar com a margem de costura de 0,5 centímetro, ou antes de vir posicionar aqui, ó, o fole, antes de fazer toda a união, vocês podem estar fazendo uma marcação a lápis, né, com giz mágico de 0,5 centímetro, se vocês não sentirem segurança de estar empurrando a agulha toda pro lado direito, tá? Ó, finalizei o posicionamento das minhas presilhinhas e como ó, vocês podem ver, não sobra e não falta. Agora é só passar uma costurinha em toda a volta. Feito a costura em toda a volta, antes de posicionar a parte de trás aqui, eu gosto de desvirar a peça e conferir se por um acaso eu não fiz nenhuma preguinha na hora que eu passei a costura. Então, principalmente aqui onde é esses cantinhos arredondados, vale muito a pena a gente conferir se não ficou nenhuma dobrinha, tá? Se por um acaso ficou, não é o fim do mundo. Desmancha aquele pedacinho, um pedacinho um pouquinho maior, para que vocês possam estar alisando o tecido, tá? No caso, o fole, para ficar aquele cantinho arredondado perfeito. Feito isso, olha só que linda, já dá para ter ideia de como vai ficar maravilhosa a nossa bolsa. Joga de novo aqui para dentro, ó, vira pro lado interno. E a dica é a seguinte, quem for fazer o acabamento na máquina, esse é o momento. Facilita a vida, já vim aqui, ó, faz a dobrinha e traz para cá. Vai fazer essa dobrinha em toda a volta, colocar as presilhinhas, tá? Em toda a volta, e aí vem aqui e passa uma costura. Finalizado. Quem gosta de fazer o acabamento na mão, não tem problema nenhum, só que deixa para fazer depois, como eu, tá? Então, agora eu vou posicionar a outra parte e aí quando eu for fazer o acabamento na mão, eu faço das duas partes juntas. Vou pegar a parte de trás da minha bolsa, tá? Vou verificar aqui, ó, o posicionamento do meu bolso, precisa tomar cuidado para que não costure ele errado. A minha peça tá aqui, ó, então meu bolso tem que ficar assim. E vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vou posicionar aqui, ó, pique com pique, na parte de cima, na parte de baixo. Vou distribuir todas as presilhas, vou virar aqui pelo lado do fole e vou fazer uma costura de um pé de máquina. Bom, pessoal, então fiz exatamente igual, tá? A costura em toda a volta para fechar o nosso canal do fole com a parte de trás da peça. Aí eu desvirei a peça, conferi se não tinha nenhum cantinho lá que tivesse uma preguinha, tá? Fiz essa verificação, voltei pro lado avesso da peça e já posicionei, ó. Já fiz a minha dobrinha para poder finalizar a minha peça com os pontinhos invisíveis. Tanto desse lado aqui, ó, que é o lado que tá o bolso, quanto desse outro aqui. Então, agora eu vou fazer a finalização e volto na sequência pra gente posicionar a alça com regulador. Mas eu quero mostrar pra vocês, olha só esse interno, tá? Como vale a pena a gente fazer a peça com calma, com tranquilidade e no capricho, tá? Não sobra e não falta, fica maravilhosa, divina. Vou fazer esse acabamento e volto na sequência com o posicionamento da alça.
Já fiz o meu acabamento. Olha só que charme que ficou essa peça. Que coisa mais rica. Agora eu vou virar pro lado direito, tá? Para que a gente possa fazer o posicionamento da alça e finalizar a nossa bolsa, tá? Olha só que linda, que linda, que linda, que linda. Gente, essa estampa, tanto essa daqui quanto a outra, é da coleção exclusiva do Tecidos Pano para Manga, tá? Vocês só vão encontrar essas estampas no link que está na descrição do vídeo, tá? Então tem o link clicável para que vocês possam entrar em contato com a loja e adquirir essa estampa rica, tá? Olha só que charme que ficou a nossa bolsinha, maravilhosa. Agora, nós já vamos pegar a alça, tá? Eu vou precisar de 1,40 m de alça. Essa alça tá medindo 3 centímetros de largura e mais um regulador de alça. Então, eu vou posicionar aqui, ó, já vou colocar. Queimei, tá, gente? Eu selei a pontinha da alça para que não desfie com fogo. Dos dois lados, vou colocar aqui, ó, trago para cá esse ferrinho e saio aqui do outro lado, tá? Puxo um pouco, viro para esse lado, dobro essa pontinha aqui e trago para cá. Eu vou fazer a costura pelo lado direito da minha alça. O lado direito da minha alça, qual é? É o lado que vai ficar do lado de fora, tá? Que vai ficar aparecendo para quem olhar. Então, eu vou deixar sempre a costura do lado direito da minha alça. Vou passar uma costurinha reforçada aqui. Feito a costura aqui, agora eu vou pegar a minha peça, vou deixar ela virada para mim e vou vir aqui, ó. Vou passar desse lado a alça, vou colocar aqui, ó. Vou puxar, sempre prestando atenção de que ela não esteja dobrada, tá? Vou colocar novamente aqui, ó, desse lado aqui, vou colocar aqui, vou puxar e vou passar pelo outro lado do regulador. Feito isso daqui, ó, a minha alça aqui já está pronta, tá? Verifico novamente se não tá dobrada e venho para esse outro lado aqui, ó. Vejam que a minha bolsa continua virada para cima, pro lado direito. Só que dessa vez eu vou colocar a alça de baixo para cima, tá? Então, ó, vou colocar aqui de baixo para cima. Vou trazer aqui, ó, vejam, tá vendo? Vou trazer aqui, vou dobrar novamente essa pontinha aqui, ó, para fazer o acabamento. Dobro e vou passar outra costurinha reforçada aqui, ó, pelo lado direito da minha alça. E aqui está a nossa aula finalizada, com duas opções de acabamento, com lapela e sem lapela. Usem e abusem da criatividade, do talento e do bom gosto de cada uma de vocês para atender a sua clientela. Tenho certeza que esse modelinho de bolsa vai fazer o maior sucesso aí no seu ateliê. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, pessoal, isso é muito importante. Ajuda o canal a crescer e dá a oportunidade de mais pessoas aprender a arte da costura criativa de um jeito simples e descomplicado. Quando você me deixa um like, o YouTube entende que o meu conteúdo é de qualidade e ele envia o meu vídeo para mais pessoas. Isso é muito bom, porque a gente acaba dando a oportunidade para mais pessoas aprender também. Fazer uma rendinha extra e ajudar no orçamento familiar. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.